a frustração de verem na palavra de Deus como um livro de regras a ser seguido. Não faça aquilo, faça isso, vista essa roupa, não vista aquela roupa, cante isso, não cante aquilo, ouça isso, assista aquilo, não assista isso. Então ele pega esse grande caderno de regras e vai para a sua casa. E lá ele vai tentar, com todas as forças e com toda a boa intenção do coração dele, seguir aquilo. Porque alguém ensinou para ele assim: se você seguir isso, Deus vai te abençoar, Deus vai estar com você. Quando na verdade, irmãos, o Senhor diz assim: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu vim para quem? Para os perdidos. Então a gente já ganhou essa concepção: Senhor, eu sou um perdido, eu sou doente, e somente o Senhor pode me libertar. É aqui que começa o processo de salvação de Deus. O processo de salvação, irmãos, a caminhada espiritual, você não começa do 0 e vai para o 10. Você começa do 10, né? Sou muito bom, eu quero Deus, eu amo Deus, e começa no 10. E aí Deus: você me ama? Você me quer? E Ele vai começar a te quebrar, e vai quebrando até você chegar no 0. Por isso que Paulo, que começou como um grande conhecedor da lei, chega a dizer o seguinte, né? Eu sou o maior pecador de todos os homens. Se o nosso irmão Paulo está falando isso, ele não está falando isso por hipocrisia, né? Está falando isso porque ele teve essa revelação da parte de Deus. Mas se o nosso irmão Paulo está falando isso, este homem que foi tremendamente usado por Deus, e nós, irmãos, tremendo pecador. Você sabe que quando Paulo fala em Romanos, inspirado pelo Espírito, assim: quem me livrará do corpo desta morte? Ali é uma comparação a uma pena que era dada no Império Romano, uma pena terrível e cruel. Para alguns casos, os homicidas eram punidos da seguinte forma: a pessoa que eles matavam era acorrentada a eles, e eles ficavam caminhando carregando essa pessoa morta pelas costas. E já pensou você aguentar aquela pessoa apodrecendo ali junto com você? Então por isso que ele diz: quem me livrará do corpo desta morte? É como se esse novo Paulo, nascido de novo, ele diariamente, pela luz do Senhor, ele tem que contemplar e ver quem é o velho Paulo, quem é ele naturalmente, né? O corpo dessa morte, como se ele tivesse que carregar este velho Paulo junto com ele também. Isso é para todos nós. Nós, à medida que nos aproximamos do Senhor, duas coisas acontecem, irmãos. E se não está acontecendo conosco, algo está errado. Quais são as duas coisas? Primeiro, nós vemos o amor, a graça manifesta. Mas também nós vemos quem nós somos. E é quase que desesperador ver quem nós somos. O que a carne é e o que ela pode fazer, né? Nós vamos avançar no nosso estudo, pegando alguns exemplos da palavra de Deus. Eu gostaria de começar com Abraão, para ver o que algo semeado na carne pode trazer de consequência para a vida de um filho de Deus, né? E talvez, eu acho que podemos até iniciar esse restinho de tempo que falta com isto. Abra sua Bíblia aí, em Gálatas capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganei, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua carne, da carne colhe corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. Cuidado, que esse bem não é segundo a árvore do conhecimento do bem e do mal,
Porque o bem aqui é segundo o que está no verso anterior. Se nós semeamos no Espírito, então o bem aqui é segundo o Espírito de Deus. Irmãos, o homem naturalmente ele sabe fazer coisas boas, tá? Mas não quer dizer que essas coisas boas sejam aceitáveis e agradáveis a Deus. Porque se semeamos na carne, colhemos corrupção. Mas se semeamos no Espírito, colhemos vida eterna, né? Então, verso 9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, uma lei muito clara e inquebrável foi estabelecida aqui, um princípio que rege toda a palavra. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Você sabe o que é o significado dessa palavra zombar no original? Dar tapinha no nariz. Esse é o significado. Em outras palavras, em Deus, você não dá tapinha no nariz. Você, irmão, você tem coragem de chegar em alguém, em ato de zombaria, e ficar batendo no nariz dele? Isso não deve ser feito. Então é isso que está sendo dito aqui pelo Espírito de Deus. Em Deus não se dá tapa no nariz. De Deus não se zomba. Aquilo que nós semearmos, isso nós vamos colher. Pergunto aos irmãos, nesses dias que temos estudado sobre Adão e Eva, eles não semearam na carne? Então eles colheram o fruto dessa semeadura. Alienação de Deus, corrupção, e a coisa foi, digamos assim, descambando, seus filhos um matando o outro, homicídio, e a coisa foi descambando, de sorte que quando chegou no capítulo 6, poucos capítulos, 3 capítulos apenas, desde a queda até o capítulo 6, lá diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. De tal forma o homem se encontrava corrompido pelo pecado. De tal forma ele tinha perdido o alvo, ele tinha errado o alvo, na sua tolice. Então ele se corrompeu em razão disso. Então aqui há uma lei inquebrável. Se semeamos na carne, irmãos, nós vamos colher o fruto da carne, corrupção. Se semeamos no Espírito, nós vamos colher vida eterna. Não dá para zombar de Deus. Como é que o Evangelho deve ser pregado? Antes da gente entrar em Abraão, como é que o Evangelho deve ser pregado? Levando em consideração essa lei da semeadura. Tem muita gente que prega o Evangelho, digamos assim, água com açúcar, Olha, Deus ama você demais. Olha, você é uma pessoa amada por Deus, você precisa se aproximar dele, você tem que aceitar ele. Esse é o Evangelho água com açúcar. Porque o Evangelho que se chama Boas Novas, o Evangelho da Graça, ele nunca começa por aí. Como é que começa o Evangelho? Romanos: a ira de Deus se revela do céu contra toda perversão e iniquidade. Paulo, Martinho Lutero, se não me engano, ele dizia que a carta aos Romanos era uma espada na sua mão contra as heresias pregadas pela Igreja Católica Apostólica Romana. Por quê? Porque ali diz que os historiadores, os eruditos da palavra, dizem que o Romanos é a carta do Evangelho eterno, é a revelação do Evangelho eterno. Porque Paulo diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo que nele crê. Aí ele começa no ato seguinte: a ira de Deus se manifesta nos céus contra toda iniquidade, contra toda corrupção. E ele gasta, irmãos, algo em torno de 3 capítulos mostrando a condição caída do homem. Os homens amaram mais
né, as suas paixões do que a Deus. Por isso Deus nos entregou as suas cobiças, né? Aí vai falar do homossexualismo, vai falar da idolatria, vai falar de uma série de questões que são os frutos pelo fato dos homens terem amado mais as suas cobiças e rejeitado a Deus. Como os homens mudaram o foco, rejeitaram Deus, Deus permitiu que eles andassem no seu caminho. E os frutos são manifestos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. A palavra diz que Deus olhou dos céus para ver se encontrar alguém que fazia o bem, não achou ninguém, porque os pés dos homens são velozes para derramar sangue, porque o homem é inventor de males, ou seja, o homem está sempre inventando uma coisa a mais que desagrada a Deus. Parece que é uma fábrica infinita. O Evangelho começa sendo pregado desta forma. Não é uma água com açúcar, é mostrar quem nós somos, cegos de nascença, cegos por nascimento. Pois o Espírito de Deus veio para quê? Vejam, vocês lembram lá? Convencer do que primeiro? Do pecado. O Espírito de Deus não vem convencer que Deus te ama, que Ele quer o seu melhor. O Espírito de Deus vem convencer do pecado, aí depois da justiça e depois do juízo. Mas ele começa por onde tem que ser começado, pela nossa condição caída, pelo fruto de se semear na carne e colher corrupção, a lei da semeadura. O Senhor diz assim: aquele que está de pé, veja que não caia. Hoje o cristão, parece, todos nós, que não temos uma adequada visão da gravidade do pecado na vida do homem, do estrago que isso faz, de quão terrível isso é. Então a gente leva assim, sabe, vai uma vida cambaleando, igual criança, sabe? A criança anda um pouquinho e cai, aí depois levanta de novo, anda um pouquinho e cai, batendo cabeça por aí. Não há arrependimento verdadeiro, porque não se tem uma visão clara do que é o pecado para Deus e do que é o pecado como consequência nas nossas vidas.